Oi, eu sou o Alan e tá começando mais um episódio do Visioncast. Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui que é o André, CEO da Hype Brands. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente tá muito feliz de ter você aqui hoje, viu? Cara, o prazer é meu, cara. Tô super ansioso por bater esse papo com vocês. Super galera, gente boa, então Oh, tenho certeza que vai ser obrigado, um papo bem legal, cara. com certeza, valeu. A gente conheceu o André de alguns relacionamentos em comum, a gente teve a oportunidade de ir lá visitar a sua operação. E, cara, depois que a gente terminou a visita que a gente fez ali, eu saí dali encantado com tudo que eu vi. Eu falei, não, tem que chamar ele pra lá pra gente bater um papo. Mais pessoas precisam ouvir o André, conhecer a história dele, conhecer o modo como ele opera, porque, de fato, cara, eu achei um diferencial, assim, absurdo que você tem feito. E eu Legal, acho que isso que traz o resultado aí que você vem tendo, enfim. Parabéns. Queria já obrigado. começar logo assim, porque virei teu fã ali. Que legal, cara. Obrigado, obrigado. Pô, super legal. André, eu vi um pouco de tudo que você tem feito e eu queria que a gente começasse assim lá da sua história, de como você chegou onde você chegou, mas quem que era o André ali com 10 anos de idade? Aham. Cara, 10 anos eu tava exatamente vendendo laranja, alho de porta em porta numa comunidade chamada Vila Indiana, na periferia de Taboão da Serra. Caramba, Tava cara. vendendo com meu pai alho, laranja. Cada estação a gente ia no Ceasa, comprava Aham. as coisas, e aí chegava ali por volta das 8, 9 da manhã, a gente Uhum. ia batendo. Meu pai tinha uma Brasília vermelha, Nossa. caindo aos pedaços. É. E aí, cara, a gente saía rodando lá pela comunidade. Meu pai ficava dirigindo e eu saía batendo de porta em porta, vendendo alho, laranja e tal, ou alguma coisa da estação. Às vezes, quando o alho e laranja tava caro, a gente pegava frutos do mar, então Ah, peixe e tal, e saía vendendo na comunidade, cara. caramba. E Comecei para cedo. você nunca foi. Você sempre teve esse perfil de, "Bom, vou lá, vou bater na porta, vou desenrolar." Cara, acho que sim, sim. É. Não me vejo num período assim tendo dificuldade com isso. Era muito, muito natural, gostava muito de fazer isso. Eu falo que eu batia na porta e as mulheres, as senhoras que me atendiam, as pessoas muito humildes, mas Aham. pessoas maravilhosas. E aí eu era uma criança, obviamente, e a Aham. pessoa, pô, além de comprar o produto de mim, essa pessoa me dava uma água, me dava um café, me dava um bolinho, um pão de queijo. Caramba. Então era delicioso. E é aquela coisa, né? Você trabalhando, mas se relacionando, e no final do dia, inconscientemente, na minha cabeça era assim: caramba, eu fui lá, comprei isso daqui por um valor, coloquei lá numa cestinha, entreguei para uma senhorinha, foi um valor X e ela me devolveu um valor Y. Então eu tinha Hum. a sensação de estar ganhando alguma coisa Aham. inconscientemente com isso, assim. E de Então eu estar amava. ajudando, né? Porque, pô, É, você tá indo lá, levando até ela, é, criando um relacionamento, é. às vezes conversando alguma coisa. Era maravilhoso, cara. Era legal pra caramba. Mas você teve algum exemplo Meu pai, disso? meu pai, assim, essa época a gente, meu pai ele era operador de empilhadeira numa indústria, e aí ele teve uma doença na perna, e Uhum, aí por conta dessa doença ele, cara, ficou tipo meio que inválido na uhum. época, ele não conseguia trabalhar, operar a máquina, e aí, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa para sobreviver. Essa era a verdade ali. E aí o que a gente achou para sobreviver era isso. Às vezes ele ia para o centro de São Paulo, comprava meia, cueca e colocava lá no centro de São Paulo e é até engraçado isso. E aí ele começava a vender. Eu lembro que ele contou para mim uma vez que ele colocou lá as coisas e era a primeira vez dele lá no centro de São Paulo e Ah, os caras vieram gritando, falando, ó, o Rapa! E ele não entendia o que que era o Rapa, o que que é o Rapa, quando vieram o pessoal da prefeitura para tomar nossa, as pra coisas. Aí tomar. tomaram todos os materiais dele. Cara, essa coisa toda do empreendedor brasileiro ali, que na Ah, época nem chamava ah, de empreendedor, né? é Era verdade. assim, cara, era aquela coisa, preciso sobreviver. E aí eu vi essa escola, assim, cara, sobrevivência mesmo. Até então era literalmente sobrevivência. Mas pra mim eu não sabia. Como eu cresci ali, pra mim o mundo era aquilo Era ali. aquilo. Ah, faz super sentido, era o exemplo que você tinha. Era o exemplo que eu Era o tinha. Pra seu mim dia a isso era dia. aquilo. Puta, legal. E aí, então, tá claro, vem já de dentro de casa, da sua infância. E aí você vai crescendo, vai amadurecendo e vai Uhum, pensando. Você já tinha ali naquela idade, um pouquinho mais velho, o sonho de alguma profissão específica? Ah, eu quero ser isso, eu quero uhum. ser aquilo. Eu queria ser policial, cara. Policial? Aham. Meu sonho era ser Caramba. policial, cara, você acredita? Até hoje eu tenho bons amigos Aham. que são policiais e tal, mas meu sonho era ser policial. Não sei por quê.
Mas Cara. eu gostava pra caramba. Até hoje eu admiro bastante a profissão. Aham. Eu ensino meus filhos, eu tenho 4 filhos, 4 4 meninos, meninos. e eu ensino, acho que a última vez que eu falei pra vocês eram 3, né? Eram 3. Agora tá vindo mais um. Tá vindo mais um? Caramba, Tá parabéns. vindo mais um aí, outro menino. E eu ensino meus filhos, assim, a ter muito respeito com os policiais, que Uhum. saem de casa para defender Pô. a sociedade e tal. Obviamente que a gente ouve várias coisas, não só no setor, mas de corrupção e Uhum. tal, que tem, enfim. Mas eu ensino para eles isso e eu acho uma profissão hiper admirável, assim, o cara sair para defender o outro todo Sim, dia, com eu acho certeza. uma baita profissão, cara. Não, sem dúvida. E assim, coisa boa, coisa ruim, toda profissão vai Exato, é ter, né? isso. Não É tem isso. como fugir. Então, legal. Aí, em algum momento, você fala assim: bom, beleza, carreira policial não tá sendo mais uma opção, vou optar por empreender. Você já foi empreender? Como é que foi pra você entrar É. de vez nisso? Cara, aí aos 14 anos, mais ou menos 14 para 15 anos, a gente evoluiu e a gente foi para um carrinho de hot dog. Aí a gente parou de rodar, bater de porta em porta, a gente achou um pontinho, ficava na frente de uma farmácia, também lá na mesma comunidade ali. E aí a gente colocou um carrinho de hot dog e passou a vender. Aí meu pai, nessa época, ele fazia um que a gente chamava de bico. Ele fazia Aham, uns bicos de segurança com um policial. E aí era aqui no Morumbi, aqui próximo, tinha aham. umas casas e aqueles carros ficam na rua fazendo segurança. Antigamente isso era bem mais comum, mas aqueles carrinhos ficando rodando na rua, dando Aham. suporte para os moradores e tal. Aí meu pai comprou um golzinho na época e E fazia esses ficava. trabalhos na paralela. Aí Ah, eu cuidava, com 14, 15 anos, eu cuidava do hot dog e ele fazia esses trabalhos na paralela. Então eu praticamente fiquei ali uns 2 anos, dos meus 14 até os 16, 17 anos, cuidando de um carrinho de hot dog. caramba, cara. E eu olhando isso hoje, eu só consigo pensar que você, com 15 anos, já tinha tido duas experiências muito diferentes. É, Que era uma do delivery, é eu vou lá na isso, porta do é lugar de verdade. entregar, e a outra do ponto fixo aqui, É de criar verdade, é verdade, clientela. boa. Caramba, legal. É uma baita de uma bagagem, né? Cara, foi muito Hoje legal. já Eu é. adorava. Na verdade, assim, eu adoro isso até hoje, assim, sabe? Uhum, De se relacionar, de fazer negócio e tal, porque pra mim eu acho que é uma das coisas que movimenta o ser humano, assim, é esse tipo de coisa, sabe? De comprar, sim. vender, e a todo momento a gente tá fazendo isso. E, cara, para mim foi muito importante. Pra mim foi uma escola inconsciente ali, muito por necessidade, Uhum. mas pra mim valeu como um MBA, assim, Ah, com antecipado, certeza. sabe? Então, a gente não tem percepção muitas das vezes, né, do quanto alguma coisa lá da infância, adolescência, É, influencia na nossa vida adulta, mas com exato. certeza teve um É, impacto absurdo. é. Que é do que eu acho, eu defendo um pouco essa questão de começar a trabalhar cedo. Eu comecei também ali no Senai, com 15 anos e tal, e aquilo me formou muito, Cara, né? é importante, não é, cara? Puta, cara, eu Pô, acho. Alan, eu acho que deve ter mudado muita coisa na tua cabeça, né? Não, 100% assim, porque foi ali que, antes dos 18, eu já tinha uma bagagem do que é a vida, porque eu acho que quando você começa a sair de casa para ganhar dinheiro e você tem alguém para responder, obrigação de horário para cumprir, de entrega para cumprir, você cria uma outra visão do que é a vida. É verdade. E aí, se você espera para chegar nisso com 18, 19, com 20, você já tá numa outra fase, É isso. numa outra percepção, e às vezes você perdeu o timing É, é, muito importante que eu acho muito essa faixa importante. etária, né? Acho Eu que dos acho também. 15 aos 20 ali, cara, forma muita coisa. Eu tenho um Eu acho filho de que. 17 anos, cara, e essa é uma história bacana também, que eu fui pai, eu e minha esposa fomos pais muito cedo, né? Aham, Minha esposa tinha 16 anos. caramba. E a gente tem um filho hoje de 17, e, cara, apesar de a gente ter uma vida muito diferente do que eu e ela teve, para ele é Uhum, muito diferente, a gente faz ele viver esses movimentos. Então, nas férias, ele trabalha nas nossas lojas, ele tá sempre comigo no escritório, tá sempre legal. numa. A gente faz off-site 2 vezes por ano, leva toda a diretoria para um ambiente para discutir o ano. Eu levo ele junto para ele entender o contexto. Eu falo para ele assim, falo, cara, você tem que saber, independente do valor que você tenha, do dinheiro que você tenha, você tem que entender o valor das pessoas e o quanto cada coisa custa. Porque mesmo que, cara, graças a Deus hoje você pode ter alguma coisa, você pode ter um telefone melhor, mas, Uhum. cara, você tem que saber que esse telefone é o salário de uma pessoa. E isso não pode ser normal. Isso Cara, que nunca pode ser foda normal. isso. Aham. Porque, cara, é o mês de um trabalhador e vai ser o seu mês de trabalhador, porque você acha que você não vai começar, né? É, Então, eu acho que essa interpretação a gente nunca pode perder. Principalmente a gente que trabalha com
empreendedorismo, eu que trabalho com varejo, Uhum. independente do tamanho que você esteja, você não pode perder essa noção do capital, né? É porque é o começo, né? Você Exato. perdeu isso daí, pra você perder a noção do resto é um É. pulo, né? E é legal isso que você fala hoje, porque assim, a gente vê grandes empresários hoje que estão com muita mídia, em que a família trabalha na operação. Uhum. E isso está sendo até visto com bons olhos, né? Ó, importante e tal. O cara faz isso porque ele sabe da importância do legado, que ele quer construir uma empresa que não acabe depois dele, que Uhum. perpetue, então por isso ele traz essa geração. Mas muita gente, eu vejo assim, comentário falando: ah, o cara ter empresa é fácil, o cara não sei o que é fácil. Só que o primeiro exemplo aqui que você já me deu foi seu e do seu pai, Uhum. lá atrás, quando não tinha condição, tentando, Uhum. já trabalhando junto, É, já é isso. trazendo essa responsabilidade, né? Então É. cabe no Cabe. cenário, cabe na possibilidade, óbvio que não para todo mundo, tem É. cenários ali, Sabe o que eu mas falo, Alan? Assim, tem gente que gosta de pôr talvez um demérito para a pessoa que pegou alguma coisa já pronta. Ah, uhum, eu peguei essa empresa e era do meu pai. E uhum, agora eu tô tocando. Ah, mas para você é fácil, porque você já nasceu em berço e tal, teve oportunidade. Cara, na verdade eu acho ao contrário. Para mim, eu não tinha outra opção. Eu tinha que, se eu quisesse é ver a luz do verdade. sol, eu tinha que fazer a luz do sol. Pro cara, por exemplo, eu tenho meus sócios aqui que são meus amigos, meus brothers, irmãos do coração, eles tiveram outro caminho diferente do meu. Uhum. Só que eu falo, cara, pra mim, eu falo, pô, sua história é legal e tal, mas eu falo, cara, pra mim foi obrigação. Pra você que eu acho, você poderia estar Outra super escolha, né? confortável e você tá escolhendo trabalhar pra caramba, você é muito mais fera do que eu. Porque É. pra mim era isso ou não, entendeu? Então, pelo contrário, eu acho, cara, que a pessoa que tem oportunidade e escolhe construir, escolhe manter legado, escolhe fazer maior e tinha a opção de estar viajando, fazendo qualquer outra coisa da vida e escolhe fazer, esse cara é muito É bom. verdade, é verdade. Esse cara é muito bom. E talvez o mesmo desafio, né? Do conseguir é o manter, né? É, Porque exato, depois para exato. você A manter, responsabilidade é muito maior, que você já chegou maior. lá. É, E uma coisa é dobrar depois que você já tá lá. exato. É muito mais difícil. É muito mais Muito mais difícil, muito difícil. mais difícil. Legal, a gente tá falando de um mercado, né, que é esse que você atua, de franquias, que é um mercado que, em comparação com o último ano, cresceu 10%. A Uhum, gente tá falando de um mercado aí, né, 300 bi, um mercado, e que mesmo assim me parece ser pouco explorado, uhum, pouco divulgado. A gente vê, acho que a gente teve culturalmente essa questão da franquia muito ligada às pessoas comuns, né, para terem esse conhecimento. O McDonald's, né? uhum. A gente começou talvez lá atrás com isso, hoje a gente vê bastante, É, né? é. Hoje talvez é um pouco mais comum, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais desse mercado e de como começou ali. Conta um pouquinho da história da Crepify, o maior do Uhum, mundo hoje, né? uhum. Tava dando uma olhada, falei, cara, É. absurdo. Conta como que isso aí começou. Pô, legal. Cara, antes disso, tem um passinho pra trás ali. Eu comecei a carreira em franquia em 2008, 2009, com uma marca chamada iSigurt. Ai, Eram uns carinhas seguro. que eles ficavam uniformizados na rua, puxando um carrinho e vendendo um gelinho de 50 centavos na época. Puta, eu lembro disso aí. Em São Paulo, a gente, cara, chegou a ter 8 mil Era um comerciantes urso. ambulantes. Era um Era um ursinho. urso. Eu fui um dos primeiros contratados daquela empresa. Ali que eu comecei como franquia. Qual era a nossa tese? Era uma empresa colombiana, vem para o Brasil, Aham. contrata os primeiros colaboradores. Eu estou nessa leva dos primeiros colaboradores, tinha 20 para 21 anos. E meu filho tinha acabado de nascer, tinha meses, o Cauã, o número um. E aí, cara, eu tinha que fazer aquilo dar Não certo. tinha Eu opção. peguei aquilo como a coisa da minha vida, assim. Então, eu literalmente, era aqui em Santa Mara, aqui próximo. Eu literalmente saía de casa às 5h30 da manhã e voltava às 11h30 da noite. Eu trabalhava pra Nossa, o dia caceta inteiro com na os rua. caras, o dia inteiro na rua, abrindo loja, resolvendo treta, entrega que não chegava, abrindo novas Cara, lojas. vendia muito aquilo. Vendia muito, vendia Vendia muito. muito. Foi muito legal. A gente saiu do zero em 4 anos para 800 operações e 8 mil comerciantes ambulantes. Ô, louco. Aí fizemos comercial no Muita gente. SBT, na Record, na época. A marca ficou muito forte. Aham. Só que, cara, o negócio teve que ir embora do Brasil em 2013. Ficamos 4 anos operando. Por que que foi embora do Brasil? Porque, cara, carga tributária e muito problema com subprefeitura. Então era. Porque É. na legislação falava o seguinte: se você ficar parado com um carrinho, você é um comerciante ambulante, você precisa de uma licença. Aham. Se você ficar se locomovendo, não. Só que quando a galera ali
descobriu que nós éramos uma grande multinacional por trás dessa marca, porque até então era uma galera super humilde vendendo as Aham. coisas e tal. A gente dava cesta básica para os caras, como bônus e tal. Era uma galera bem humilde. Só que, quando eles descobriram que tinha uma grande empresa, o que que eles fizeram? Cara, ficava do lado dos nossos caras. O cara parava o carrinho, eles tomavam. Aí, literalmente, a gente tinha centenas de carrinhos tomados todos os santos dia. Aí, cara, Aí começou a operação, aí inviabilizar. inviabilizar, eles decidiram ir embora do Brasil. Aí eu saí de lá com esse know-how de Dizem que franquia a e tal. Oxxo também tá passando passou, né, por um problema desse aqui no Brasil, que a operação deles estava indo bem nos outros países, mas pelas questões tributárias do É, Brasil, de que, pô, cara, cada município é uma coisa é, diferente. Porque quando você pensa, acho que a gente vai entrar isso um pouco mais pra frente, mas quando você pensa em escalar um negócio, você vem de fora pra dentro do Brasil, pô, você nunca pensa que cada município aqui é uma loucura, né? é A gente uma fala de, loucura. de um país que gera de 33 a 34 normas tributárias novas por dia. Ah, você tá brincando. É É isso uma esse é o número? maluquice, é uma maluquice. Se você pegar do pessoal Loucura. do fiscal, do contábil ali, o cara gasta 2 meses no ano só preenchendo obrigação acessória. Nossa, cara. Então você fala, cara, o cara Que, trabalha. que Eu desvio. deveria receber algo, alguém deveria me ajudar a pagar o salário desse cara, né? É, O Estado deveria ajudar, porque, pô, que trabalha pra ele, desvio, né, cara? Que desvio é um de absurdo. foco. Cara, então, e aí foi por conta disso, o negócio foi embora e eu fiquei com esse know-how. Aí, com esse know-how, eu abri um negócio de sapatos femininos, na época, porta a porta também e tal. Esse negócio me levou à capa da Você S.A. em Mas de onde que vem esse 2015. negócio de. Por quê? Sapato feminino? Sapato feminino. Cara, então, que merda. Não sei porque eu fiz essa merda. Porque eu quebrei feio nesse negócio. Cara, o que que acontece? Eu lembro que eu saí dessa empresa Aham. e a empresa foi muito honesta conosco e tal, pô. E aí, pô, tava com um carro bacana, tava com um capital. Falei, pô, vou vender o carro, vou pegar um capital aqui, quero investir em alguma coisa. Aquela Uhum. cabeça do brasileiro, quero empreender em alguma coisa. E aí eu ouvi um colega meu falando assim, pô, eu fui com a minha esposa viajar e, cara, minha esposa comprou 23 pares de sapato. Falei, caceta, velho, 23 pares de sapato? É, caramba, eu gosto de sapato pra caramba. Aí comecei a reparar que minha esposa também comprava sapato pra caramba, e comecei a reparar que a mulher comprava Compra muito esse sapato. sapato. Falei, poxa, acho que aí tem um mercado. Aí eu reuni o desejo de consumo da mulher, na época comprei estudo e tal, e aí eu via que a sensação que a mulher tinha de prazer ao comprar um sapato era a mesma sensação do homem a comprar um carro. Falei, pô, caraca, então comprar carro é divertido pra caramba, pra mulher deve ser muito divertido comprar sapato e tal, não sei o quê. E aí elaborei a tese e aí falei, pô, vou fazer um canal de venda que nem nós tínhamos no iSigurt. Então eu tinha as revendedoras, recrutava a revendedora de Natura e Avon, fazia, pô, você já tá levando cosmético para tua cliente, já leva o Puta de uma sapato sacada, junto e aham. tal. Cara, resumindo, em 2 anos, a gente tinha milhares de revendedoras, a gente vendia muito sapato feminino por mês, era dezenas de milhares de sapatos femininos todos os meses, arrendamos fábrica, o negócio cresceu muito rápido, foi muito legal. Só que eu tava com 20, eu montei esse negócio com 24 anos, 24 para 25 anos, foi quando eu saí Aham. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer muito rápido, dinheiro muito rápido, e aí eu caí no erro do empreendedor, que a gente tava falando um pouco antes de ligar as câmeras aqui, que é o ego, né? O tal do ego, Uhum. essa coisa toda de achar que você é bom em alguma coisa, que você é... E aí caí nessa ilusão aí, cara, e aí comecei a me achar, tô com a minha esposa a vida inteira, nesse período eu queria me divorciar, porque eu tava me achando bonitão, Novo, novo, ganhando acertei. dinheiro e tal, tapinha nas costas, aquela coisa toda. Não, não quero mais essa mulher, não, não sei o quê. Agora, não, cara, graças a Deus não me divorciei Caramba. dela, tô com ela até hoje. E muito por ela, porque ela foi muito sábia, assim. Aham. Falou, não, eu vou ficar aqui, eu sei que você tá meio maluco da cabeça aí, você não sabe o Vou que você tá sustentar fazendo, ainda agora. bem. Segurou a onda lá e a gente, cara, se mantive. Só que aí veio a consequência disso, que foi uma quebra. Em 2016 eu quebrei financeiramente. De um negócio que tava indo super bem. Super bem. Teve algum motivo assim que você fala, porra, cara, Cara, hoje olhando pra trás. tecnicamente falando, foi no impeachment da Dilma lá, a gente teve, se a gente pegar o gráfico do PIB, Ah, pá, 2016 despencou. tem uma queda bem forte. A gente financiava a nossa revendedora, porque a gente dava o sapato em consignação para ela. Ela vendia também, porque você sabe como que é venda porta a porta, Aham. é É pago no, ali. no salário, É. aquela coisa. Aí a mulher deixou de pagar a nossa revendedora deixou de nos pagar, eu Ah, não conseguia pagar a fábrica, não conseguia. Aí foi aquela cadeia toda. Pegamos ainda coisa, banco, ainda tentamos, sabe?
vender patrimônio, pouco que tinha ainda na época e tal, colocava no negócio, mas o negócio não ia. Sei que assim, cara, foi muito rápido, essas coisas é muito rápido, né, cara? É. Quando você tá com um problema financeiro, assim, com descasamento de caixa, é muito De um rápido. mês pro outro muda Cara, você tem um muito, é. custo muito alto, eu tinha metade de um andar, tinha fábrica arrendada, tinha operador logístico, eu já tinha uma estrutura para sustentar milhares de pares de sapato. Uhum. E aí você começa a não receber, cara, em 6 Descartou. meses foi tudo, assim, cara. E aí quando eu vi, já não tinha mais o que fazer. Essa é a explicação técnica. A Ah, explicação que eu acredito em termos de energia e tal, eu acredito que foi meu ego. Eu parei de ouvir, eu comecei a me achar, eu comecei a tomar decisões pelo meu próprio umbigo e tal. Então, a consequência foi a quebra e foi uma das melhores coisas. Hoje, olhando, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque me trouxe para um eixo. Depois que eu passei esse movimento, foram, cara, 6 anos, que é aí que eu chego na Crapify, por isso que eu conto essa história. Foram 6 anos, eu quebro em 2016 e eu abro a Hyperbrands, começou pela Crapify em 2022, depois que eu terminei de pagar todas as dívidas da minha quebra de ah, 2016, cara. Fiquei caramba, devendo cara. 1.100.000 reais. Nossa. Ah, Então foi esse período que você usou pra estruturar, colocar o pé no chão de novo isso, e começar a aprender, construir. cara, montei uma consultoriazinha, dava consultoria pros amigos, sempre, graças a Deus, tive bons relacionamentos, sempre pessoas Aham. bacanas ali ao redor, e aí os amigos falavam, pô, me ajuda nisso na empresa, me ajuda naquilo e tal, pô, conhecia muito de expansão e tal, aquela coisa de franquia e tal, então dava consultoria nesse aspecto, e aí fiquei 6 anos dando consultoria, até recomeçar, depois de pagar todas as dívidas, recomeçar o negócio mesmo, de fazer empresa, aquela coisa toda, com a Crepify em 2022. Caramba, É, recente, né? super recente, cara, 22 super é. recente. Em 2020, quando eu venho para cá, pro Parque da Cidade, foi Aham. com a consultoria. Eu Ah, mudei isso para que. cá com a consultoria, porque na época, pô, tive uma oportunidade super grande, porque não tinha ninguém nesse complexo Tava aqui. falando disso, né? Te ganhou um baita tempo para poder começar a pagar o aluguel. E aí eu mudei para cá, já estava com a consultoria rodando. E aí em 2022 eu termino de pagar todas as dívidas. E aí eu viro para minha esposa e falo assim: amor, agora você pode escolher qualquer lugar do mundo para a gente poder ir. Pra gente Foi poder 6 anos comemorar. pagando dívida, Foi né? 6 anos. E, cara, assim, os primeiros anos, cara, assim, os dois primeiros anos, a gente não ia nem pra praia, assim, comer uma pizza era um evento. Cara, é É, uma escolha, né? Precisava Você tem que fazer pagar uma as escolha. contas, entendeu? Aham. Então, todo o dinheiro que entrava era pra pagar a dívida. A maioria do dinheiro que entrava era pra pagar a dívida. E aí, eu reprimi muito minha família, né? Por isso. Uhum. Eles sofreram muito por conta disso. E foi decisões minhas. E aí, chegou no 22, a gente, pô, agora dá pra gente começar Legal. Vamos. a ter uma vida melhor. E aí, a gente foi pra Paris. Aí, lá eu conheço o crepe. Ah, Aí que começa a história, cara. A gente conhece o crepe, da forma que era vendido lá. E aí eu já estava fazendo consultoria de expansão para um monte de empresas. Eu pegava tipo de 5 a 7 empresas por ano e aham. fazia a expansão dessas empresas. E geralmente, como que era o meu business de consultoria? Eu chegava para você e falava: Alan, você quer expandir seu escritório? Quero. Cara, eu vou fazer todo esse trabalho, você vai me pagar um FII aqui razoável. Só que Uhum. eu vou fazer todo o trabalho e, cara, pelo estudo que eu vi, a gente consegue ter 30 escritórios. E aí eu colocava em contrato contigo esses 30 escritórios que eu ia abrir franqueados. Aí você me dava 2 anos para isso. E aí eu Você começava a fazer o entregava trampo. o business plan pro cara ali, ó. E eu executava o business plan Você com você. executava também. Contratava um Ah, time junto com você, acompanhava teu time e tal. E aí no final, muitos eu não conseguia entregar, aham. alguns eu conseguia entregar. E aí quando eu entregava, eu ganhava um equity. E aí esse equity eu fazia uma saída e você me pagava esse equity. Recebi equity até pouco tempo atrás, eu ainda Caramba. recebia equity das empresas que eu fiz. Fiz várias empresas assim, de franquia. E você Várias empresas faz até isso hoje. ainda hoje ou Não, hoje mais não. 100% focado nas 100% suas focado na marcas, né? Raia. Eu Legal. faço uma consultoria ou outra para donos de restaurantes, que é um evento que nós temos, chama Million Food, Ah, que legal. mas é focado em donos de restaurante e com uma outra tese, né? Tá. Aham. Mas aí nessa época eu fazia isso, e aí foi muito legal. E aí, cara, quando a gente tava com essa experiência, a gente viu ali o crepe, a gente falou, pô, cara, eu acho que eu vou largar tudo que eu tô fazendo e vou investir nisso Investe. daqui, cara. Cara, mas é muito doido isso, né? Porque assim, às vezes a gente tem muita ideia, a gente, pô, putz, daqui. Só que aí você chega em casa, tomou um banho e passou, Tem isso também, né? né? Mas o que que aconteceu ali pra você. Porque o Caramba, que que eu imagino? Você tava viajando. Aham. Fazia uns 6 anos que vocês não faziam uma viagem desse porte e tal, Aham. família, tal, não sei o quê. Aí você olha uma situação, você fala, cara, isso aqui pode ser um baita do negócio.
E você não perde isso Aham. no meio de uma viagem, É. né? Que você viu um monte de outras É. coisas. O que que você acha que aconteceu ali pra você não tirar isso da cabeça? Caraca, bicho. Alan, eu tenho que falar a real nisso. Foi uma parada muito divina, velho. Eu não gosto de colocar tanto essas coisas assim pra não poder criar num campo neutro e Aham, tal. Mas assim, eu já tava sentindo algo assim que, cara, putz, eu sou cristão e aí a gente tem um movimento lá na nossa comunidade, que é a igreja. É, cara, de a gente ouvir que a gente chama de profecia, sabe? Então, aham, pô, vem uma pessoa que não conhece teu histórico e tal, e ele vem e ele te dá uma palavra. E aí, cara, tava nessa história, acho que eu não contei isso, cara. E aí eu tava nesse processo, e aí eu tava na casa de um irmão, que a gente chama lá, da igreja, e aí vem um outro rapaz que não me conhecia, e aí ele, aham. ele falou assim, cara, pô, eu tô sentindo aqui de Deus tá me falando que você... Eu tava orando e Deus tava me falando que você... Ele citou exatamente isso, ele falou assim, cara, você planta em terreno que não é seu. Quando floresce, você vai embora. Ele falou, cara, foi isso que Deus me mostrou. E Deus tá falando que ele vai te dar um terreno agora que você vai plantar e vai florescer, mas vai ser seu. Aí eu fiquei com isso, Cara, velho. que Aí eu fiquei com isso guardado, Alan. caramba. E aí, quando eu vi o crepe lá em Paris, cara, sabe quando vem assim? Veio a Aí eu falei, caraca, velho, é isso. Na hora as coisas conectaram pra Aham. você. Aí eu tinha uma amizade, tenho uma amizade muito boa com o Dorival de Oliveira, que é vice-presidente do McDonald's. Era vice-presidente do McDonald's, acabou de sair. Ficou Saiu? 30 anos no McDonald's, o Doriva. Amigaço, e ele é meu sócio hoje na Hyper. Puta, que legal. E aí, na época, eu mandei um recado pra ele no WhatsApp, cara. Eu falei, cara, achei um negócio aqui, cara, muito legal de alimentação, um crepe que vem assim e tal. Pô, tinha uma portinha, uma fila, 6 euros e tal, ticket bacana, acho que isso no Brasil seria legal. Ele, cara, pô, bacana, não, vou te aconselhar, vou te ajudar e tal. E aí, cara, ele tá comigo desde o início, Cara, que dando legal. conselho e tal. E aí, cara, acho que essas coisas se Se conectaram, conectam. pô, ele falou, pô, acreditei na ideia. Aí eu chamei um amigo, que é meu sócio até hoje, o Denis, que é cofundador. Ele tinha uma hamburgueria, chamei ele, cara, o que que você acha? Não conheço de cozinha, você me ajuda a desenvolver. Ele Uhum. fechou a hamburgueria, veio trabalhar com a gente. Comprou a ideia. Ele comprou a ideia, o Dorival comprou a ideia. Aí eu tava com essa palavra assim, sabe? Tipo, cara, tem alguma coisa aí divina Aham. nesse aspecto. E aí foi isso, cara. Cara, você sabe o que eu acho isso muito interessante? Eu sou cristão também. Muitas coisas aconteceram na minha vida, até a vinda pro AFA, quando eu saí do escritório e vim pra cá, Que legal. foi por uma palavra de Deus também. Então, Ó, só não que, sabia, hein? Que pois legal, é. cara. Que legal. E às vezes a gente fica meio assim, de ficar meio assim, de colocar De nisso, falar, mas que às vezes tem que colocar. é. Porque é o que É a aconteceu real, ali, é a real. é. E a gente fica meio assim, mas não, às vezes é. E eu acho muito honroso isso também, porque até os outros convidados que a gente trouxe aqui, vice-presidentes de multinacionais, e todos eles falaram assim, cara, teve minha competência, sim, mas os que não falavam, tipo, teve uma questão, pô, foi Deus em certos momentos, falaram, cara, mas eu tive um pouco de sorte também. É isso. Porque eu tava no momento certo, É tava na hora isso. certa. Óbvio, que é o que eu falei no início. Você chegar em casa, tomar banho, essa ideia Embora, evaporar, era isso é. aqui. Então tem muito trabalho duro, tem muita noite sem dormir, tem muita abdicação de família, de tempo, enfim. Nem vou entrar nesse aspecto. Mas é interessante falar sobre Mas isso tem esse também, pedaço, cara, tem esse que pedaço que é pra tem, ser, né, cara? é, que é pra ser. É. E aí não sai da sua cabeça, você volta pro Brasil e fala, bom, vamos. Aí isso Aí é começa. meados de 22, tipo ali junho de 22. E aí eu começo a unir a galera e toda, ainda tava com a consultoria, mas Uhum, eu já começo com a cabeça assim, cara, vou vender a consultoria, vou sair dos negócios que eu tô fazendo e tal. E aí comecei esse processo de ir saindo, não uhum, pegando mais novos clientes. Chegou final de 2022, a gente inaugurou a primeira loja da Crepify própria e tal. Cara, foi um sucesso. E, e aí, cara, eu senti assim, cara, eu acho que eu vou precisar focar nisso daqui, né? E isso é até importante falar, cara, nesse período, assim, vem uma dúvida no coração, porque, cara, eu tava super bem, aham, tinha, cara, conseguido pagar as dívidas, já tava com uma vida organizada nesse aspecto. E aí, nesse período do começo, que eu saio da consultoria aqui, que eu saio dos negócios, pô, você vai receber parcelinha, sai os FIIs, sai novos clientes, novos uhum. contratos que entram e tal. E nesse período que eu tomo a decisão de ficar focado na Crepify, que viria a ser a Hyperbrains, cara, foi muito duro, velho, porque meu rendimento pessoal saiu de X pra... E aí vem uma série de dúvidas, né? Você fala, caraca, Ah, mas
pô, É mas verdade, Deus não falou que era verdade. pra eu fazer isso e E agora tá dando agora, um monte de problema e aquela será que eu coisa entendi certo? apertada e tal. E aí vem o fato de você ter uma boa esposa do lado, uma boa pessoa ali que fala, cara, pô, se Deus falou, é isso aí, vamos permanecer. Uhum, Então, os 3 primeiros meses foi bem desafiador, uhum. né? Em termos. Na empresa, não, porque a gente estava bem controladinho e o crescimento foi muito bom. Mas na minha vida pessoal, assim, cara, o rendimento caiu muito. Entendeu? Entendi. Caiu, tipo assim, 3, 4 vezes que eu tinha de remuneração, caiu muito, assim, entendeu? É confiar, né? É, É confiar. confiar, saber que esse É, período é um período, é. mas que enquanto você tá passando é Enquanto você tá difícil. passando é difícil. Tem que permanecer, né? Difícil. E aí eu lembro, cara, que eu tava passando nessa fase, não sei se foi exatamente nessa fase, mas eu ouvi uma frase que é bem legal, que falava assim que quando você tá passando por um lugar difícil, você parar é a última opção, porque aí você vai permanecer no lugar difícil. É Então você verdade. tem que continuar andando, cara. É E movimento. aí, pô, o que a gente fez foi continuar andando, deu 3 meses depois, as coisas começaram a se encaixar e tal. 6 meses a gente já tava bem de novo, assim, as coisas já Já tinham tinha se voltado pro encaixado padrão que e era. o primeiro ano foi incrível, assim, de Carapify. A gente vendeu 62, 63 operações, 64 operações. Nossa. Inauguramos 32, cara. Caramba, é Primeiro ano. muito. Primeiro Muito, ano. muito, muito. E quando você pensa num negócio, porque essa também me pareceu uma característica, você já pensa nele de forma escalável. Já, já. Foi minha Cê- escola desde o É isso início. que eu ia falar. É, Sempre, sei lá, você, tipo, aham. foi sempre assim, né? Sempre, Já sempre, pensar em cara. como escalar, em como É, tornar esse processo é. um padrão. Porque eu acho que daí a gente tem um desafio também quando a gente faz isso, né? Uhum, Que é uma das perguntas que eu queria te fazer. Você tem a questão de você ter, hoje na Hyperbrands, você tem marcas próprias uhum. e você tem marcas que você ou, Adquiriu. adquiriu, fez aquisição e tal. Qual, qual que é a diferença desses dois modelos? Porque um você acaba que constrói de zero, né? Uhum, E o outro você já traz um histórico. é. O que que você acha de desafio, de benefício dos dois modelos? Cara, assim, ó, eu acho que um modelo complementa muito bem o outro, assim, desde que a gente consiga ter de fato a operação, né? A gente só entra no Uhum. negócio que a gente vai ser o sócio operador, né? Ah, Por exemplo, meus entendi. sócios do Mr. Tini, eles continuam no conselho, mas quem opera, a seção de operação é do sócio Hyperbrains, né? Ah, Então, a gente só adquire marcas ou só entra em negócios que a gente aham. consiga ter a operação e colocar a nossa cultura a partir daquele momento no negócio. Então, por exemplo, no Mr. Tini nós assumimos, tem um ano e pouco, a gente assumiu com 52 lojas, já está com mais 120. Em um Nossa, ano, em cara. um ano? Um ano. Meu Deus, Essa eu só loja, inclusive, aqui desse shopping já é da já, nossa já gestão, da já dessa. gestão. O Passeio também já é da nova gestão. Cara, a gente cobriu São Paulo assim muito rápido. Mas Jardim Sul, Morumbi, Morumbi tal. Cara, tudo aqui, Butantã, Shopping Tabuão, tudo onde não tinha, a gente já Já cobriu. cobriu. Ah, Caramba, foi muito e rápido. em um ano é um Ah, tudo que eles fizeram até chegar nesse momento, em um ano vocês pegaram aquilo e é, potencializaram de um jeito muito é. forte. Essa é a nossa cabeça, assim, de escala. E aí, com as marcas novas, a gente pensa a mesma coisa, né? A Aham. Saiko agora, que, pô, tem sido um fenômeno em São Paulo, é uma portinha que nós abrimos também com essa cabeça. Vamos testar. Pô, os 3 primeiros meses a gente teve payback. Gastamos por volta de 300 mil reais na Saiko, ali na Rua Maurinho, Jardim Europa. Cara, e em 3 meses a gente recuperou o dinheiro do investimento. A Caramba, gente falou, pô, legal, mas pô, tá tendo fila todo dia, mas é hype, pô, a imprensa, influenciador foi lá, um monte de influenciador foi lá e tal, não sei o quê. Cara, isso daqui, né, vamos daqui a esperar. pouco. Cara, 9 meses agora que a gente vai pra expansão, a gente sempre faz isso, faz vários testes antes, não é tipo, pô, vamos sair expandindo de qualquer jeito. Legal. É, cara, 9 meses de fila todo santo dia e faturamento crescendo. O mesmo cliente tem melhorado a recência e a frequência e o valor monetário dele conosco, mês a mês. Então, eu Caramba, tinha cliente que consumia a cada 90 dias, agora eu tenho o mesmo cliente consumindo a cada 45. E ele gastava R$ 98, agora está gastando 112. Então, todas essas análises vai dando para nós segurança de de crescer o emular negócio, esse mesmo modelo de negócio em outras regiões do país e outras regiões de São Paulo. Ah, porque se provou, né? Se provou. Se provou. Acho que o tempo Exato, prova muita coisa. E exato. aí. E esse trabalho, eu acredito que dessa questão da frequência né, diminuir no sentido de tempo, ele começar a comprar mais vezes, é um trabalho de marketing, provavelmente vocês estão fazendo muito forte, né? Uhum.
de estar ali sempre, aparecendo pro cara, porque de fato é muito diferente. É, A gente vê às vezes muito, hambúrguer, pizza, tal, que é é o padrãozão. o Eu acho que padrão, é. quando vem alguma coisa muito fora da curva, igual É, vocês vieram, é. E vocês têm que experimentar, cara. cara, Vocês têm que ir nossa, lá eu tava experimentar, vocês rodando o vão gostar. Instagram, aí apareceu pra mim, eu falei assim, cara, é muito diferente. É, Muito diferente. A gente com certeza tem que ir um dia lá, viu? tem Vamos que ir lá, lá, cara. porque Vocês vão gostar. é, A gente tá muito drivado lá para produtos, nossos sócios, que é a família Choel, família de judeus, assim, de São Paulo, que, cara, os caras sempre operaram muito bem restaurantes. Então, eles sempre fizeram marcas muito fortes, assim, Dog House foi um dos melhores lanchonetes de hot dog de São Paulo, foi eles que fizeram e tal. E eles já têm uma certa experiência, uma experiência muito longa nisso, e eles são nossos sócios. Então, a gente drivou muito negócio, eles em produto. O aham. Gabriel, que é meu sócio na Hyperbrains, trouxe a ideia do Japão numa viagem que ele fez com a esposa. Sempre viaja. As Viajou, esposas voltou. adoram isso, porque agora, pô, tem que sempre viajar pra ver coisa nova. Verdade. E aí, cara, ele trouxe do Japão a ideia e tal, aí juntou a visão dele, a esposa, pô, fez faculdade de propaganda e marketing, ele é engenheiro e tal, cabeça processo, os nossos brothers do Shoel, muito focado em produto, fazer um baita produto, e eu com a cabeça de escala. Então, pô, a gente fez essa tríade e, cara, agora vamos começar a escalar, pô, a Saiko já vai ter shopping em Iguatemi, Alphaville, Tamboré, Moema, vamos inaugurar agora final de junho. E Não já, tem pô, já como, vamos ter dezenas de lojas aí nos próximos 4 meses. não tem como não dar certo, né? É, Você tem uma força para cada área é, ali e com um produto muito diferente. Eu acho que assim, dos últimos anos aí do que a gente tem visto de food tech com opções diferentes, aham, essa daí legal, legal. saiu É, muito fora da é. curva, cara. Vocês foram longe. É, você falou um ponto aí que quando vocês pegam alguma operação que já existe, vocês querem operacionalizar aquilo, tal, para colocar a cultura de vocês. E quando a gente visitou lá, o escritório de vocês lá em Alphaville, que cara, puta de um prédio, né? Bom, legal. É, essa parte da cultura me chamou muito a atenção, porque na escada ali já, É, para subir para partes dos escritórios, você já tem ali em cada degrau uma questão de cultura, um valor de vocês muito forte. E o que a gente que você comentou comigo lá no dia, isso é um pilar é, fortíssimo, assim, que você não abre mão, né? não. Coisa inegociável, acho que para Uhum, vocês lá. Pô, essa parte da é, cultura não abre mão. E da onde que vem isso, assim? Por que que você colocou esse pilar à frente? A gente sabe que cultura muda mesmo, né? uhum, A cultura como a estratégia no é, café da é manhã, né? isso. E conta um pouco do porquê que você trouxe isso tão forte e como que você faz para manter isso, às vezes, numa operação Uhum, que você pega já rodando. uhum, Porque é igual, às vezes, você contratar um profissional sênior. uhum, Às vezes você vai ter dificuldade é, em mudar a para cabeça do cara. implementar. O cara, É, tecnicamente, é um avião, aham, mas questão de cultura alinhado com a sua empresa, talvez não dê fit é. ali e tal. É, cara, o que eu acredito, assim, ó, a gente, quando a gente sai desse movimento de Crepify, sai no sentido de, cara, acho que dá pra fazer mais, dá pra agregar marcas. A primeira coisa que eu sinto, que eu recebo conselho desde o dia zero. A gente tem hoje um board conselheiro que nos dá Importante. conselho, é extremamente importante, dependendo do tamanho, dependendo do faturamento, tem que ter conselho, cara. Você, desde o começo, dia 1. Desde o dia zero. Quando eu tive a ideia, eu mandei um áudio pro Dorival. Cara, você pode me ajudar com isso? O que que você acha? Me fala, cara. E tem até um ponto importante. Eu tinha feito 10 mil embalagens da Crepify. A Crepify era pra ser verde e preta. Porque eu queria emular, tipo, as coisas da Europa, mais fria, aquela coisa toda. Ficar mais com cara de Starbucks do Aham. que cara de alimentação. Aí eu mando fazer 10 mil embalagens da Crepify. E a embalagem era caríssima na época. Tipo, deu uns 30 pau na época de embalagem. Nossa. E aí eu vou para um conselho com o Dorival, ele olha e fala assim: caraca, velho, crepe você já vai ter que explicar. E ainda com essa cor preto e. Cara, você vai ter que explicar 3 vezes isso. Vai te atrapalhar muito na venda. Troca isso daí. Cara, eu troquei a cor da marca, virou amarelo, hoje é Hoje é amarelo. amarelo. Que faz E muito que sentido. faz muito mais sentido, ainda bem que eu ouvi ele. Porque, pô, teria sido um desastre se fosse preto e verde. Pra mim, na época, fazia muito sentido. Aham. E é bom ter uma pessoa te falando, cara. Cara, isso aí, eu acho que assim é um ponto
importantíssimo, porque às vezes a gente se apaixona pela ideia. É isso. Não é? E quando a gente monta alguma coisa, a gente se apaixona tanto pelo que a gente montou que a gente consegue ver Não defeito. consegue É ver igual defeito. filho, É isso não aí. é? Você fala, pô, É, não é, tem. Aí quem tá olhando de lado da criança subindo no é, armário, fala, olha aí. é. Não é? Então, a importante, é que você falou, acho que a importância de ter o conselho, mas de ouvir, né? De ouvir, exato. Ter conselho só pra, né, não ouvir não faz sentido, né? Uhum. E é isso, cara. E conselho é pra isso mesmo, é pra dar porrada, porque senão não é. Porque se fosse pra ter a mesma opinião, a mesma coisa. Aham. Então, é isso, cara. Tem que ouvir, a gente Tem toma que bastante ouvir. porrada, a gente faz isso assim, culturalmente. Cara, a gente até brinca e fala assim, cara, me critica. E a diretoria é assim lá também, né? As lideranças. A gente vai pros offsites. Aham. A gente geralmente vai para uma casa fechada, a gente mesmo cozinha, a gente mesmo faz as coisas, até para dar treta entre nós mesmo ali, para poder enraizar a cultura. Legal. E a gente, quando um vai apresentar a sua área, todos os outros tá ali para criticar. Já é posto. Cara, Já é posto. critica. É para Aham. criticar. Porque assim, eu tô partindo do princípio que eu tô fazendo o melhor, e eu não posso, se eu tô fazendo o melhor ali, eu tô já enviesado. Se eu tenho Sim. outras pessoas me criticando, vai ajudar eu a ampliar meu viés, entendeu? Uhum. Então, a gente acredita nisso. Então, o Alan, quando a gente pensa nesse modelo de fazer várias marcas, uma coisa, eu tinha feito logo em seguida uma viagem para Roma. E aí eu fui lá na capela e tal, na capela lá tinha alguns requisitos para entrar na capela. E eu tive que me adaptar à bermuda, essa coisa toda, para poder me adaptar, para entrar lá numa certa capela. Aham. E vinha gente do mundo inteiro para entrar naquela capela. Só que chegava ali, todo mundo se adaptava, porque Legal. entendia que era a cultura daquele lugar. Legal. Podia vir o americano e o chinês, eles iam se adaptar à cultura daquele local. Então na minha cabeça era, caraca, velho, eu vou trazer várias marcas, várias pessoas com várias culturas. Se eu não falar que aqui é desse jeito, não vai funcionar, porque cada um vai querer trazer o seu chinês, o seu inglês, o seu britânico, Foda. Aham. entendeu? Aham. Então, cara, cada um vai trazer do seu Todo país insight a que sua você teve. característica. E eu falei, cara, cultura pra nós é uma das coisas mais importantes que tem nesse negócio. E ser rígida, né? E ser rígida, tem, cara, você não vai entrar, então você não vai ver a pintura do Michelangelo ali, Aham. porque você vai ter que se adaptar para entrar aqui, entendeu? Então a mesma coisa, você não vai participar do nosso negócio se você não tiver sujeito ao nosso jeito de pensar. Aham. Entendeu? Aí, se a pessoa se adaptar ou não, tá tudo certo. É só o nosso jeito de pensar, E entendeu? aí a parte de recrutamento tem que ser muito bem afiada, né? É. Pra já deixar muito Aí uma claro coisa ali vai pro cara. puxando a outra, cara. Aham. Colaborador lá, a gente até brinca, cara. Se o colaborador passou de 3 dias, ele vai Vai ficar. ficar. É. Até soltei um meme esses dias lá, o Rian chorando, eu não queria estar aqui e tal, ele dando a entrevista pro Cabrini, eu mandei pro nosso RH, falei, é tipo o colaborador falando, cara, se passou esses 3 dias, eu não queria estar aqui. Muito Mas bom. mas é mais ou menos isso, assim, mas a gente fala brincando, mas a gente fala, É cara, tem verdade, pessoa é. muito boa que não vai se adaptar ali, e tem pessoa que, cara, vai falar, cara, era isso que eu procurava, é isso que eu acredito, e aí... E é bom pra todo É mundo. bom pra todo mundo, É bom pra todo mundo. exatamente. Até porque o cara fica com expectativas, fica sendo frustrado, fica É, sendo pressionado por algo que já se viu ali aham, que não vai acontecer, né? é, Pô, legal. E dessa cultura também tem uma outra coisa que me chama muito a atenção quando a gente fala de franquia, que é o padrão de qualidade. uhum, Isso aí, quando eu penso, aquele filme Fome de Poder lá do aham, McDonald's, né? Os caras desenhando cozinha, cena de é, processo, e não, são dois pickles, não sei o é, quê. E isso é uma coisa que, assim, eu já fui em algumas lojas, Mr. Chener, Crepify, e, cara, é igual. aham. É igual. Se eu Ufa. compro em uma, compro das que eu fui. E aí, e isso pra mim é uma coisa que pega assim, porque assim, por exemplo, a Crepify, que é uma marca de vocês, Uhum. a reputação dessa marca não tá mais 100% no seu Não, controle. não. Isso tá pulverizado, tá na mão do É, franqueado e tá na mão de quem o franqueado contratou para fazer o exato. atendimento. Como que vocês fazem para deixar essa qualidade alta sempre? Uhum, Porque quando a gente fala de atendimento ao consumidor, principalmente comida, eu uhum, falo muito lá no escritório, a gente tem um conceito de restaurante mesmo, porque uhum, assim, cara, você tá lidando com um cara que tá com fome, uhum, então já tá com uma expectativa muito alta. Você tá lidando com um cara que você tá mexendo ali com o sentimento talvez dele uhum. mais originário, que é a fome, né? A questão de É, comer. Você tá lidando com um cara que muitas das vezes já conhece o seu produto, ele já tem uma expectativa do que vai receber.
e você não consegue controlar fielmente o resultado final daquilo, se Sim. não por treinamento e método e tal. Aham. Como que você consegue fazer a gestão? Boa. Cara, isso é uma das coisas mais difíceis que tem. E o cara que vai pra franquia, ele tem que estar disposto a ver coisas que ele não gostaria, sabe? Uhum. Então, assim, cara, vocês viram, né? Vocês passaram comigo em frente a uma loja. Falei, pô, depois a gente volta aqui e tal. De verdade, eu evito nos meus dias, quando não é pra fazer visita, de passar em loja, porque eu fico estressado. Por isso que eu falei, depois a gente pega. Porque se eu visse alguma coisa ali, eu já ia ficar puto, já ia mandar áudio pro meu time e tal, não sei o quê. E final de semana, cara, eu evito ir em shopping que tem operação nossa. Sério. Porque sempre você vai pegar alguma coisa, né, cara? Ah, o Sempre, olhar sempre. tá. Vai ver um negocinho em cima da geladeira que você fala, caraca, como o cara deixa o negócio, entendeu? Aham. Então, e a gente tem que estar preparado para isso, entendeu? Essa é a verdade. Quando você vai crescer por franquia, cara, talvez aquele negócio em cima da geladeira pro cara, fala, cara, é completamente normal, só tem um negócio em cima da geladeira. E para nós não é, entendeu? Aham. Isso é franquia. E aí, o que é inegociável? E aí você tem que ter coisas que são inegociáveis. Isso, peraí, que agora isso aí que você falou me pegou. É, que é o que a gente acabou de falar de quando você cria, desenvolve alguma coisa que você tem um apego pelo Aham. preciosismo daquilo. Quando você desenvolve e cria a franquia, você tem isso. Sim, Só que tem certas coisas que você vai ter que abrir vai mão, ter que abrir mão. porque tudo bem, pode ser melhor, pode ser tanto, mas é uma parte de toque seu, É, né? Tipo, não, o copo tem que estar exato. mais pra cá, isso aqui É do isso. É perfeccionismo, isso. tem uma certa Tem. parte aí que você vai falar, cara, não vale gastar energia com isso aqui. Exato. É Vamos isso. gastar com o que faz É isso. diferença. É isso. Por isso que eu evito, assim, porque eu sei que é coisa minha. Minha esposa fala, para de ser chato. Ai, caramba. Mas, cara, sabe, fica ali. Você quer resolver aquilo na hora. E às vezes, pô, os atendentes tá na correria e você querendo Ah, tirar, tô dando um exemplo da geladeira, mas aham, tirando o copinho de cima da geladeira, entendeu? entendi. Então, e aí você precisa traçar a espinha dorsal daquilo. Cara, o que que é a espinha dorsal? Cara, é o produto. O que que é o drive desse crescimento? Pô, em alimentação é produto, cara. É Uhum. produto, branding e tal. Então, o que que a gente faz? Por exemplo, no Mr. Chain, a gente que manda os cookies. Todos os produtos que você vê lá na vitrine do Mr. Chain é nós que mandamos. Então, o cara só assa e entrega. Então, eu consigo garantir Entendi. qualidade assim. Legal. Na Crepify, eu mando todos os insumos, entendeu? Você já manda o insumo. Mando a massa. Agora, isso recentemente, a gente está mandando agora também as proteínas. Antes eu mandava a massa e dava o fornecedor homologado. Ó, compra dessa marca, que é o que eu brinco. Aqui eu vou falar de uma marca que, óbvio, Nutella. Então, cara, eu mando minha massa, ele vai misturar Nutella com morango. Uhum. Cara, vai ficar um produto bom. Aham. São É, 3 elementos ali. O elemento 1 é o que eu controlo, que é a massa. O elemento 2 é a Nutella, qualidade indiscutível. E morango é o morango da estação. Acabou. Vai ter um como bom errar. produto. Tem como dar errado. Agora, só que aí a gente está indo um pouquinho além agora. Com as proteínas da Crepify, nós estamos enviando. Tô enviando frango, tô enviando calabresa, mussarela, tudo. Tô enviando tudo. O cara só, literalmente, Monta. monta e entrega para o consumidor. Pô, Tá? isso deve dar um trabalho Dá um logístico trabalho logístico maior, mas é para garantir para qualidade. garantir A a rede qualidade. cresceu, cento e poucas lojas e tal. A gente chegou o momento de garantir um pouco a mais de qualidade no produto, né? Então, Então, é assim que a gente faz, cara. A gente só consegue entrar em projetos, por exemplo, o Psycho é isso. uhum. Eu só consigo entrar em projetos para garantir uma expansão forte quando eu consigo garantir que de fato esse cara vai replicar o meu produto lá na ponta, entendeu? Entendi. E aí o restante, cara, vai ter que. Algumas coisas você vai ter que abrir Vai mão ter que mesmo. abrir mão e tal. É. E você tem alguma coisa assim de cliente oculto, essas coisas de ir lá Temos, provar? temos, temos, temos. E como é que é esse rolê? É divertidíssimo, cara. Nossa, cara, isso deve ser maravilhoso. Já pensou? Vem Você coisa vai pra cá. lá, compra o negócio, experimenta. Qual que é a sua vida? É essa aí. É, Eles vão adorar ficar fazendo isso aí, ó. Vai lá, deixa eu ver se tá bom. experimentando o produto, Pô, cara, comendo. sensacional. Mas a gente tem uma empresa que nos ajuda com o cliente oculto, roda as lojas, traz um relatório para nós, filma, tira foto, avalia atendimento, cozinha, avalia tudo, traz para nós um relatório. Dentro desse relatório a gente pega as inconsistências, se tiver. Com as inconsistências a gente informa o franqueado e quando informa o franqueado a gente já marca um treinamento para o time dele, para resolver a Que inconsistência. legal. Deixa eu ver, identifica o problema, ó, vou te É, ajudar a resolver. É isso. porque muito da franquia é isso, né, cara? Tipo É, assim, você quer que o cara acerte. lógico. Não tem por que eu ir Ele lá. é agente lá, né? É uma mudança de mentalidade muito, muito grande. E falando de mudança de mentalidade, você acha que tem um perfil de pessoa que você fala assim, que chega lá pra você, André?
quero entrar nesse negócio aí, quero comprar uma franquia e tal, e você vira pro cara e fala assim, cara, pode ser muito sério com você? Nesse momento, a expectativa que você tem, o meu modelo de negócio pra você talvez não seja o ideal. Uhum. Tem esse perfil que você fala assim, pô, cara, esse cara não se enquadra? Aham. Cara, hoje, nas nossas marcas que a gente chama de marca de entrada, para empreendedor de entrada, por exemplo, o meu maior ticket hoje é um cara que investe até 150 mil reais no nosso negócio. Então, eu pego muito empreendedor early stage. Aham. Então, eu não consigo dar um grau de reprovação nesse cara porque ele nunca fez aquilo. Ele tá saindo do CLT. Então, o que Uhum. eu falo para ele é, cara, você tem capacidade de seguir os nossos processos? Ó, você vai receber o produto assim, tenho. Ele vai me dar ok. Uhum. Você tem a grana para investir? Tenho. Então, cara, esse é o nosso processo nesse modelo early stage com esses caras. Agora, por Uhum. exemplo, eu tenho outros negócios como a Saico, que o investimento é 400, 500 mil reais para abrir uma operação. Uhum. Então, são empreendedores que geralmente não são mais early stage. Por exemplo, todos os nossos franqueados que vão abrir loja agora, todos já têm outros negócios muito bem sucedidos. Entendeu? Ah, Então, são entendi. caras que aí, de fato, eu preciso fazer uma avaliação maior. Cara, tá Uhum. tudo bem que você opera embarcação e agora você quer operar restaurante? É de domingo a domingo. Tá preparado? Então, aí eu faço um processo seletivo com o cara. O investimento que esse cara tá colocando é um investimento super Uhum. considerável. Qualquer dinheiro é super considerável, Aham. mas o dinheiro de early stage, que o cara tá começando, que vai ter o primeiro empreendedor, 100 mil reais, 150 mil reais, convenhamos que é o Sim, valor sim. ali que, cara, não vai Às vezes acabar o com a vida do cara. cara, Aham. e enfim, e o cara tá pagando para poder ter a experiência de empreendedor inicial, Aham. digamos assim. Então, a grande parte das nossas marcas está voltada para esse tipo de público. Agora, nesse modelo aqui, aí sim, a gente rejeita, a gente faz qualificação mesmo. Agora a gente acabou de entrevistar, antes de vir para cá, eu estava entrevistando um Uhum. franqueado e a nossa reunião é seleção de franqueado. Então, cara, eu vou falar tudo para ele, vou avaliar se de fato, eu vou trazer ele a São Paulo, a gente não avalia só a distância, a gente quer conhecer o cara pessoalmente, passar um dia com o cara para ver se os valores batem, se o santo bate, Uhum. tá? Então, nesse processo a gente é hiper mais seletivo, né? É porque você tem uma integração muito forte com o É, cara, né? é. Quanto tempo demora mais ou menos ali, desde o beleza, vamos fazer, assinou o contrato e tal, até a implantação? Cara, até a inauguração nós estamos falando de 90 a 120 dias. Que é intenso, né? Super. É coisa acontecendo o dia São os inteiro. dias mais desafiadores, cara, porque a obra atrasa, o cano fura, o shopping trava, vem um fiscal não sei o que, interdita. Acontece de tudo. E Caramba. é isso que a gente fala pro cara. Só que esse cara já é um cara que já tem outros negócios, ele já Já aprendeu a passou lidar com por esse frio isso. na Aham, barriga, entendeu? legal. Agora, com o meu empreendedor early stage, quando essas coisas acontecem, nossa, parece que o mundo do cara acabou. Entendeu? Porque, aí vem o nosso papel de falar, cara, calma, faz parte, isso daqui é a Normal. vida empreendedora e tal, é Aham. isso mesmo. Hoje você tá feliz, amanhã você já tá arrependido de ter feito esse negócio. Não É. acontece com a gente, cara? Acontece, Pô, porra, direto. cara, eu falo isso sempre, porque tem Ah. dia que eu olho e falo, cara, que merda que eu fui fazer de empreender. Caramba, meu, que vida difícil, né? É Aí tem hora verdade. que você fala, pô, no mesmo dia você fala, nossa, ainda É bem que muito eu. bom isso É aqui, muito né? bom isso É. daqui. É essa vida doida, Você né? tem um papel, então, ali de educação mental do cara, Tem, né? cara, De, tem. de terapeuta também, não tem, não? Do cara ligar falando assim, meu, não, não vai dar. Aí você olha e fala, não, calma. Cara, a gente tem um PAF, Programa de Apoio Emocional Franqueado. Eu tenho uma psicóloga com um número lá que ele liga, eu não sei quem é, eu pago todo mês um boleto pra essa É mentira. psicóloga, te juro. É Chama mesmo. PAF, Do Programa de Apoio cara. Emocional Franqueado. Nem sei Caramba, quantas velho. pessoas que ligam, mas os Pô, mas franqueados isso têm é disponível. sensacional, Ah, velho. porque, cara, esse cara que tá saindo do CLT, fazendo essa transição e indo pro É, cara, é muito diferente. é Ele muito tava diferente, é acostumado a muito chegar dia diferente. 10, chegar o dinheiro lá, já tava tudo organizadinho, vou pagar isso, pagar aquilo, o dinheiro veio e tal. No empreendedorismo é o contrário, chegou dia 10, ele tem que pagar um monte de gente, se sobrar, ele vai ter o dinheiro para pagar Nossa, é as coisas da verdade. conta dele. Entendeu? Muda. Então, pô, é um desvio de mente completamente diferente, né, cara? Caramba, pô, É, mas isso daí de vocês. É um diferencial. é Acredito que diferencial. seja um diferencial de vocês Diferencial. darem esse apoio e tal. Eles atendem o Outback também, essa turma. Sei que eles atendem o Outback, mas com outro viés ali. E a gente, assim, para movimento de franquia, eu acho que deve ser um dos pioneiros ali fazendo esse movimento. Porra, não, sensacional. Eu acho que é isso que faz diferença no dia a dia, né? É, Porque o cara com a mente boa.
todo o resto vai. Exato. Agora, É se o cara mentalidade, cara. É já. Pô, mentalidade. porra, isso faz muito sentido. E você hoje tem um papel muito estratégico, pelo que a gente acompanha Uhum. você e tal, e vê dentro do negócio. Qual que você acha que hoje, assim, no nível que vocês estão, o que que você falaria assim, pô, cara, esse aqui é o meu papel, é o que eu tenho que fazer? Você ainda tá muito no operacional, hoje você vai um pouco mais pro estratégico, como que você tem flutuado assim? Boa. Cara, hoje eu flutuo em vários aspectos, assim. Cara, tem hora que eu tô no operacional ali, olhando uma loja, falando com algum franqueado e tal. Hoje, muito menos, né? Pô, hoje nós temos mais de 300 franqueados, então não tem como, cara. Impossível. Se eu desse meu telefone para todo mundo, eu não conseguiria atender todo mundo. Então tem uma ordem ali que os caras seguem com o time, Aham. mas eu atuo muito mais na visão, né, no tático ali, mais dando suporte ao meu time para o meu time dar o suporte ao franqueado, né? Então, hoje eu tenho muito menos contato com os franqueados do que eu Franqueados. gostaria, né? No começo eu tinha contato com todos, praticamente com todos. Hoje é impossível, né? Por uma questão de logística e Entendi. tal. Mas hoje eu estou mais dando a visão, contratando gente. Nós temos também outros serviços lá na empresa, que nós temos o sistema PDV que roda nas lojas, o sistema que roda todas as lojas, o PDV é nosso. O Esse, esse- sistema? O sistema, é, o sistema é, o mesmo? sistema que Porra, roda que nas lojas é legal. nosso, chama Foodtech, e ele tá para mercado, ele tá em outras redes, rodando em outras redes. E esse sistema, ele é estratégico justamente por isso. Por exemplo, o cara que fala assim, pô, eu queria ser marca Hyper Range. Sempre a gente é abordado por alguns donos de restaurantes que tem 10 Uhum. lojas, 15 lojas, 20 lojas. Pô, eu queria ser da Hyper Brands, como que a gente faz pra gente crescer juntos e tal? Mas, cara, primeira coisa, coloca o sistema PDV. Por quê? Aí eu vou ver a informação lá da ponta, né? Ah, e a informação real? É a informação real. Aí, pô, a gente colocou o sistema PDV, aí eu falei, pô, cara, precisava ter uma compilação de dados entre o sistema e o contábil. Aí nós compramos o ano passado uma contabilidade. Hoje a gente tem uma contabilidade, chama Contabilize-me, é Puta. contabilidade especializada em franqueados. Tenho Cara, várias redes você também que eu fechou o atendo. canal. É. Você trouxe a solução toda pro cara. Hoje a gente tem quase 500 clientes na contabilidade, só franqueados. Sua franquia é especializada. Especializado em Pô, franqueados. então você dá o psicólogo, É. dá a contabilidade, dá o O sistema sistema. PDV. E agora a gente tem uma plataforma de AI também. Estamos lançando. A gente estava falando de Tá AI, falando né? de AI. Estamos lançando uma plataforma de AI voltada Puta. também para esses movimentos também, dentro da Tem Hold. impactado muito lá pra vocês? Cara, não. No food service, eu acabei de voltar agora de Chicago, da NRA, que é uma Aham. feira de alimentação lá em Chicago, e eu tava até falando para você do relatório da Anthropic, Aham. eles mostram um gráfico e o food service quase não tem impacto. Quase zero impacto. Eu vi um monte de colega fazendo conteúdo, nossa, que a feira só foi AI. Eu falei, caraca, que feira que eles viram? É Foram porque em tá na outra. moda falar de AI, É, tá né? na Então todo moda, mundo tá na fala, moda. nossa, vai acabar isso, não sei o quê. Mas no impacto, no Anthropic, no food services, quase Zero. o jeito que o restaurante nos serve ali, por trás, tem muita Aham, tecnologia e com tal, mas sistema e tal. ali e tal, quase não tem impacto AI ainda, cara. Quase Caramba. não tem. E essas outras questões, por exemplo, assim, as canetas aí, que teve gente que falou, né, que teve Sim. impacto no Não, negócio. isso sim. Isso teve? Você Isso, acha que pra tem, que pode caramba, ter? já, pô, pra Já. caramba, pra caramba, isso tem bastante impacto. Ah, mas assim, o que a gente tá vendo é uma oportunidade de melhorar a CMV, porque o cara que estava acostumado a pagar 20, ele vai continuar pagando 20, o estômago dele mudou. A cabeça não, entendeu? Nem sempre Aham, a cabeça, né? Tanto que muita gente que toma, depois é para e verdade. volta. Volta. A cabeça continua, ele tá disposto a pagar os 20 reais que ele sempre pagou. A questão agora é a gente conseguir entregar um produto, né, com um valor de 20 reais, Aham. entregando valor em outra ponta, e entregar um produto menor. Então é oportunidade, na minha cabeça, eu tenho que falar para todo mundo isso, de food service. Cara, eu acho que os laboratórios de caneta tá nos ajudando a ter um CMV mais baixo. É só a gente ter a capacidade, só não, né? Mas ter a capacidade de gerar valor em outra ponta, que Hum. faça o cara continuar pagando os mesmos 20, e eu tinha um CMV de 25, gastava 5 para entregar 20 para ele, eu posso agora gastar 3,50 e usar esse 1,50 aqui em outra geração de valor para ele, É, entendeu? E faz muito baixar o meu sentido. CMV. Faz muito Entendeu? sentido. Faz muito. É. Nos Estados Unidos vi bastante isso agora, cara. Tipo, Aham. já tem restaurantes assim com dois preços: preço Monjar e preço Porra, normal. faz sentido. A gente almoçou, acho que ontem, no restaurante aqui no shopping, eu almocei com minha esposa. E aí veio.
veio muita carne no prato pra ela. E Uhum. eu falei justamente isso pra ela. Eu falei, pô, se eles tivessem, né, o médio e o grande, você pudesse escolher, paga um pouco mais É barato, isso, mas tem. é isso, Cara, sacada, puta de é uma isso, é sacada. isso. Não, É dá isso pra mesmo. controlar a CMV pra caramba, assim. Eu vejo, na verdade, um baita auxílio pro food service, assim, cara. E eu acho que a sua, pô, é que sua visão, cara, eu acho muito diferenciada, assim, de olhar as coisas como oportunidade. Não Uhum. teve nada aqui que a gente já conversou até fora daqui que você falou assim, não, puta, cara, isso aí é. Você sempre tem uma visão, né, bem pra frente. Não, tem isso, mas, pô, tem esse outro lado também. Acho É, que, acho que é, vai muito disso também, né, de olhar como é. É, oportunidade. exato, Porque exato, tem é. muita gente que a gente conversou e falou, não, impactou no meu negócio, É. não, a AI vai acabar com tudo, tô ferrado. E Não, você é. tem uma Não, tem que perspectiva fazer de que. parte. A plataforma de AI que a gente está lançando, apesar do Food Tech ter um impacto muito pequeno, a gente está lançando a plataforma de AI que é para gerar tráfego para qualquer tipo de empreendedor. A gente teve em São Francisco em fevereiro e eu estava conversando com um americano e aí ele apresentou para nós lá, ele falou assim, cara, eu estou lançando uma plataforma, queria bater um papo com vocês. Estava com 12 pessoas, né, de brasileiros fazendo lá uma missão. Uhum. E aí ele falou, pô, eu queria bater um papo com vocês e apresentar uma tecnologia que eu estou desenvolvendo aqui. A esposa dele que estava apresentando para nós o Google, e aí a esposa dele que fez o vínculo conosco, fez uma parada meio que informal e ele apresentou a tecnologia para nós. Cara, basicamente, Alan, a tecnologia era assim, ele falou, cara, eu vou garantir que vocês tenham visibilidade frente às reais. Sabe o antigo SEO? Ele falou, agora eu tô Aham, fazendo isso daqui pras reais. aham. Aí eu falei, caraca, do caramba É. isso, velho. Quando procurar lá dentista em Sorocaba, aparecer uma recomendação falando do dentista que eu manipulei para aparecer, isso é poderoso, Sim. poderoso. É. E era exatamente isso que ele apresentou. Aí eu cutuquei meu sócio, meu inglês não é perfeito para bater esse tipo de Aham. papo. Eu falei, cara, fala com ele lá, mano, vamos abordar ele, vamos pegar ele no elevador. Ele desceu pelo elevador lá na esquina, a gente pegou ele. O americano, cara, a gente queria levar você pro Brasil, cara, a gente precisa fazer isso no Brasil e tal. Ele, cara, mas eu já tenho um sócio no Brasil. A gente, poxa vida. Aí, apresenta o seu sócio lá no Brasil. Apresentou o cara e tal, a gente conversou. E a gente quis ser representante deles. Aham. No final É do porque isso dia, muda o jogo. pá, muda o jogo. Muda o jogo. Aí no final do dia ele falou, cara, a gente só tá mais focado no Enterprise, eles estão cobrando $20 mil nesse serviço. Nossa. Aí, cara, é viável para a maioria das empresas no Brasil, pagar cento e poucos mil reais por mês disso. É. E ele falou, cara, a gente quer focar no Enterprise, mas, cara, tem uns amigos nossos, americanos também, que estão fazendo mais o Basic aqui, que vai pros clientes menores e tal, fala com eles, aí tentamos falar com os caras não deu moral pra gente, e não quiseram nem conversar. Caramba, velho. Aí a gente falou, Tem cara, uns caras que nada a ver, né, cara, meu? eu converso com todos os meus concorrentes, eu conheço todos os meus Porra, velho, concorrentes, e, cara, a gente troca ideia, a gente se ajuda. é Eu assim que acho o que mercado mercado é isso. cresce. É, mas o cara Mercado é não, isso, né? não. Enxerga. Aí o cara nem deu moral, falou, cara, aí a gente falou, cara, vamos tentar desenvolver a gente. Aí contratamos algumas pessoas, a tese de lá de São Francisco, desenvolvimento, toda a ideia. E aí, cara, a gente terminou agora a plataforma, temos a nossa própria plataforma, Porra. chama Organic AI. É tanto você colocar agora aí, melhor franquia de crepe do mundo, em qualquer AI vai aparecer a Crepify em primeiro lugar. Melhor franquia de cookie do Brasil, vai aparecer a Mr. Chen em primeiro lugar. Então, assim, é um negócio que a gente está desenvolvendo, né? É um serviço complementar, porque nós somos uma hold food Aham. tech e tal, não sei o que, tenho muito tech. Eu tenho 3 programadores dentro de casa. E aí eu falei, cara, é o desenvolvimento, fazendo conexão com os americanos. Estamos lançando agora, chama Organic AI. Estamos lançando ela Caraca, velho, agora. sensacional, Ah, sensacional. e já temos vários clientes na fila ali para trabalhar, políticos, agora é tempo de política e tal. Enfim, tem algumas coisas ali que a gente já tá para iniciar os trabalhos. Vamos começar agora, segunda-feira, 1º de junho. Show, show Ah, demais, porque acabou, né? Quem vai pesquisar lá no Google, se exato. não tem Ah, mais essa. Hoje é tudo AI mesmo. E esses dias eu vi um negócio mesmo. Você sabe se a AI tá te recomendando? Se não tiver, é isso. você tá fora de um mercado que talvez você nem percebeu ainda que você tá ficando pra fora. É isso. Porra, sensacional. E cara, vocês têm uma meta ousada Aham. para 2029, que é bater 1.000. É, São 1.000 lojas. 1.000 lojas. E esse objetivo, quando você estabeleceu, de novo, né, o pensamento de escala, de Uhum, franquia e tal, você já tem esse plano construído 100%, uhum, ou você construiu metade dele e você falou assim, cara, desse ponto aqui, eu sei que tem 1.000 de uhum, opções, e a gente vai construindo isso aham, conforme as coisas forem acontecendo. aham. Cara, assim, isso é muito legal falar, porque é, quando a gente colocou essa meta, foi também antes de ter aberto a primeira loja.
A gente não tinha nenhuma loja, a gente já tinha a Já meta tinha meta. de 1.000. E eu fiz um Você reclama de forecast. meta? é, Tem meta que vem antes de... eu fiz um forecast, cara, até dezembro de 2029. Eu sei quantos colaboradores eu vou precisar, quantos computadores eu vou precisar, qual que é a minha infra, quantas cadeiras eu vou precisar ter. Cara, tá tudo desenhado tudo até lá. desenhado. É, Ah, então vai dar certo. tudo desenhado até lá. Não sei, cara, é difícil pra Não, vai. caceta. Tomando Vai, bastante vai. pau esse ano, viu? É, Esse ano tá difícil. Mas, assim, cara, a gente tá se movimentando, entendeu? Mas a gente tá com uma margem, né, de tempo pra chegar nesse número. E, cara, a gente vai trabalhar pra chegar. Trabalhar pra chegar. não, Mas eu tá tudo acredito desenhado que até lá. quando eu vi o que vocês fazem lá no dia a dia, a cultura de vocês, metodologia, processo, cara, não tem como não, André. Vocês vão É, conseguir sim. amém. Vai dar certo, se Deus quiser. Cara, queria te agradecer. Prazer, cara. Porra, foi muito bom esse bate-papo aqui. Se você tiver alguma mensagem que você queira passar para o empresário que está aí assistindo, alguém que está pensando em entrar nesse ramo, ou que eventualmente está passando por um momento igual que você passou, de Aham. uma coisa que não dá certo e tal, se Boa. quiser deixar uma mensagem, Pô, legal, cara. Acho que a mensagem principal tem que ser, é meio clichê isso, mas tem que ser persistente, assim, né? Ela tem que acreditar no que ele tá fazendo. Eu acho que tem que muito você ser um grande estudioso do que você está fazendo. Eu acho que a persistência unida ao estudo, eu acho que tem grande valor, assim, sabe? Eu acho que tem que estar sempre verdade. curioso. É, a gente, falando assim, nesse movimento, a gente está sempre olhando para tudo. Então, é isso que você falou, cara. A gente tá. Eu até brinco com o meu time, falo, cara, se daqui a pouco as pessoas pararem de comer como elas comem hoje e for um comprimido, nós vamos ter a franquia de comprimido. É isso. É Não tem isso. problema. Se o mercado mudar, a gente muda junto com ele. Se a É dança tiver isso. para a direita, a gente vai para a direita. Se a dança tiver, eu vou falar no meio? Não vou falar meu posicionamento político, pessoal. Mas, mas aí o que acontece, cara? Pô, você tem que dançar conforme a música. Essa é a verdade. Então, eu acho que é isso pro empreendedor, sabe? Eu acho que se você tiver essa capacidade de dançar conforme a música, interpretar a estação, estudar o máximo que você puder dos movimentos que estão acontecendo no seu setor, principalmente, às vezes você vai conversar com um cara, ele está operando um restaurante, ele está operando um escritório, ele está operando alguma coisa, você pergunta duas, três coisas básicas do setor do cara, o cara não Cara, não sabe. sabe. Aí você fala, É verdade. caraca, isso é um suicídio a longo prazo, porque você vai morrer. É Entendeu? verdade. Então, assim, eu acho que é isso, assim, ter persistência e ter a capacidade de estudar muito, se aprofundar o seu setor e saber o que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que isso salva, e isso é empreender. Isso é empreender. O Verdade. restante é só uma aventura. Sensacional. Cara, muito obrigado. Pô, prazerzão, Valeu cara. Obrigado mesmo. pelo convite. Valeu. Pessoal, esse foi mais um Visioncast. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo, compartilha com quem está pensando em ir para esse lado da franquia, ou por quem está passando aí também por um momento difícil, porque teve muita dica valiosa aqui. E a gente se vê no próximo episódio.